Boa noite. Boa noite a todos. Iniciando mais uma live aqui pelo canal, pelo Trilha Espírita. Hoje, dia 14 de julho de 2021, teremos a Lâmia Orra, lá de São Paulo, né, Lâmia? Nossa amiga tão querida, estudiosa da doutrina espírita, que muito tem contribuído para essa tarefa de divulgação do Espiritismo, de jogar um pouco de luz sobre a humanidade. Então eu vou convidar a Lâmia aqui comigo. E hoje a Lâmia vai falar para a gente sobre pensamentos e emoções como proposta central da vida. Um tema bem complexo, parece simples, mas não é. Oi, lindona! Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu me arrumar aqui, me ajeitar nessa tela. Tudo jóia? Sim, tudo jóia. Tava com saudade já. Nós também, amiga. Sempre uma alegria para a gente poder contar com você e saber que existem pessoas tão estudiosas, né? Aprendemos sempre e ser instrumentos da espiritualidade, eu estava falando, para jogar um pouco de luz sobre essa humanidade tão necessária, tão necessitada, né? Começando por nós mesmos. Então, Com hoje, certeza. hoje um tema bem simples, né? Pensamentos e emoções como proposta central de vida. E antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar todos para a gente serenar a nossa mente, o nosso coração e elevar o nosso pensamento à espiritualidade maior, que sempre nos assiste, sempre nos ampara, para que nós possamos, durante essa live, ter um raciocínio correto, que nós possamos ser verdadeiramente instrumentos para edificação, que nós possamos levar um pouco de conhecimento, de amor e de ensinamentos dessa doutrina tão maravilhosa. Esteja conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Lâmia do céu. Posso dar boa noite, Jane? Pode, fica à vontade. Você está em casa. Eu quero dar. Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer ao convite, mas essa oportunidade de estudar e aprender, porque sempre que chega um convite, a gente aprende muito, né, Jane? É muito estudo aqui nos bastidores. Com certeza. E a gente tenta passar um pouquinho daquilo que a gente estudou. E eu queria dar boa noite aqui a todos os presentes, a minha amiga querida Tamara, que eu vi que deu boa noite aí, querida, te amo. E que Jesus nos envolve em muita luz, então, para que a gente consiga, né, Jane, trocar informações e aprender um pouquinho mais. Sim, verdade. É um tema que nos sempre traz muito desafio, né? Porque entender as nossas emoções, os nossos sentimentos e fazer deles uma proposta central de vida, ou seja, estudá-los, né? Através destas emoções e desses sentimentos, a gente ir fazendo essa viagem interior tão necessária. Eu estive vendo alguns vídeos, né, alguns materiais que nós vemos, documentários a respeito de vários tipos de técnicas, né? Hoje nós temos a meditação, né? Quem trouxe mais isso foi o Oriente, né? Através do budismo. Então, sempre teve essa busca do ser. E aí, quando eu me deparei com esse tema, eu falei, gente, por onde eu começo? Eu não sei qual a diferença de um pensamento e de uma emoção. Porque nós não, infelizmente, nós não somos ensinados para entender as coisas. Assim como hoje as crianças, muitas escolas não têm aula sobre matemática financeira, né? Que é um tema muito importante, que vai aí nortear a vida da pessoa, vida material, mas é importante também.
ela entender a respeito disso. Algumas escolas já trazem essa questão do estudo das emoções. No ambiente administrativo, muito se fala sobre inteligência emocional, mas o que vem a ser isso? O que o Espiritismo, Lâmia, nos ensina? Então, a palavra está contigo. Vamos construir aí esse bate-papo. E quem quiser, participe, por favor, envie sua pergunta, envie o que você conhece, nos ajude aqui para que a gente desenvolva da melhor forma esse tema. Com certeza, é um assunto bem complexo e eu gosto, assim, de pegar desde o começo, né, Jane? Porque, assim, os filósofos da antiguidade, Sócrates, Platão, que são os precursores do cristianismo, né? Eles vieram preparar o terreno para a vinda do Cristo. Eles já faziam essa busca, né? Do ser integral. Quem eu sou, por que estou aqui, para onde vou. E o pensamento e as emoções está diretamente ligado com essas questões do autoconhecimento, com essa busca. Ninguém vai estudar o pensamento e as emoções se a pessoa não faz essa viagem interior, né? Se tem esses questionamentos. E depois, após os filósofos, vem Jesus ensinar as leis de amor. Mas nós, ainda um pouco imaturos espiritualmente, não compreendemos direito a lição que ele veio nos trazer. Tanto é que ele falava por parábolas. E, posteriormente, séculos depois, Kardec, através de um estudo minucioso e sendo instrumento dos espíritos superiores, que são os ministros de Deus, eles vêm, então, trazer essa codificação, o livro dos espíritos, nos explicando o porquê de cada coisa. Então, o espiritismo nos traz um leque, ensinando, mostrando os caminhos, decifrando os simbolismos de tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Como já estávamos mais maduros, emocionalmente, intelectualmente, então já tínhamos condições de compreender esses ensinamentos. E aonde eu quero chegar? Com esses estudos de Kardec, depois vem também Leon Denis dar continuidade, né? Ele era contemporâneo e conterrâneo de Kardec, então ele vem também fazer esses estudos e ele aborda muito a questão do pensamento, o porquê estamos aqui, o porquê da vida, o porquê da dor, e eles nos trazem respostas lógicas. Então, a partir do momento que a gente entende o porquê está aqui, para onde vamos, qual o propósito da existência, a gente começa a compreender melhor as coisas e vamos buscando esse autoconhecimento. Você fala, nossa, estou aqui encarnado para evoluir. E o que eu preciso fazer para evoluir? Eu preciso me conhecer. E para eu me conhecer, eu preciso observar as minhas atitudes, os meus pensamentos. E Emmanuel e André Luiz também nos trazem assim, um verdadeiro manancial de estudos através das obras psicografadas por Chico Xavier, são mais de 400 obras, né, psicografadas por Chico, e especificamente as obras de André Luiz, ele traz assim, os bastidores do mundo espiritual, de como é a vida do lado de lá, porque a gente fica imaginando, né, então ele vem e narra todo um estudo, traz exemplos vivos. Desculpa. Inclusive, ele demonstra esse tempo seco, né, Lâmia? Ele demonstra que tudo que nós temos aqui, o que nós sentimos aqui, é a nossa bagagem, é a nossa essência. Então, por isso é tão importante nós irmos entendendo, tomando conhecimento desses sentimentos. Para quê? Para que a gente verdadeiramente evolua, somente desta forma. E tem a cartilha, né, do plano espiritual, que foi
também psicografada por Chico, ditada por Emmanuel, que é Pensamento e Vida. O que esse livro, Lâmia, qual a importância dele? Ele é fantástico. Conta pra gente um pouquinho sobre o que Emmanuel nos ensina nessa obra a respeito do pensamento. Na verdade, assim, pensamento é vida, né? Nós somos o que pensamos. Então, o próprio título do livro, eu super indico, essa é uma leitura, assim, fundamental para quem gosta de conhecer um pouquinho mais sobre o espiritismo, estudar. E Emmanuel ele traz pautas, assim, super importantes, fala da mente, da vontade, sobre os hábitos, a oração, o amor, e como isso se reflete na nossa vida. Então, ele inicia o livro falando, vou pegar aqui, já a frase certinha. Fica à vontade. Que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então, se Deus é a inteligência suprema de todo o universo, nós somos os seres inteligentes, criados por Deus. E se a gente cria o nosso pensamento, somos co-criadores. Mas muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? A gente vive no automático e a gente acha, assim, que não somos responsáveis pelo que pensamos. Eu só sou responsável pelos meus atos, pelo que eu faço aqui na vida material. O meu pensamento, ninguém tem acesso a ele. Então, eu posso estar aqui sendo boazinha, tendo uma boa atitude, mas o meu íntimo está ao contrário. Às vezes eu tô com raiva, tô com um pensamento maligno, sabe? E contrário àquela ação. Que são as então, máscaras, eu não estou né? sendo verdadeira. O ser humano desenvolve muitas máscaras, até chegar ao ponto dele, nem ele mesmo se reconhecer, né? De perder, assim, a sua personalidade, não tem mais um... Porque para cada ambiente, para cada situação tem uma máscara. E nós vemos muito isso, né, acontecer. E temos que nos policiar para que a gente não use máscaras. A gente seja o mais verdadeiro possível. Sim, mas no nosso dia a dia, se a gente prestar atenção, nós fazemos muito isso, muitas vezes. Ou por conveniência, ou por respeito, por consideração. Eu tenho que ser educado, eu tenho, né? E a gente acaba agindo dessa maneira, mas será que eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo? Porque, assim, se nós somos um espírito, a verdadeira vida é um mundo espiritual, estamos aqui de passagem. E lá, eu não consigo usar máscaras. Lá, eu sou o que sou. Eu sou o que eu penso, eu sou o que eu sinto. Então, será que se eu desencarnar hoje, eu terei vergonha, né? Eu vou sentir vergonha de quem eu sou? Porque lá eu não consigo enganar ninguém. E tem uma outra coisa, né? Emmanuel fala que o pensamento ele é uma força eletromagnética. Então, a gente imagina um ímã. Eu atraio aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Eu atraio os afins. São os verdadeiros laços de família ou de união, em termos de fraternidade, né? Geral, assim, são as afinidades, as simpatias, o pensamento recíproco, né? Tá na mesma onda, tá vibrando na mesma onda. Assim como rádio, televisão, você sintoniza naquela rádio que você gosta. E eu gosto de rock, mas eu coloco onde toca pagode, eu não estou sintonizada, né? Então, se a pessoa está com um pensamento negativo, raivoso, ou de tristeza, de mágoa, ela está vibrando naquela onda. Automaticamente, ela atrai forças, pensamentos que estão vibrando na mesma sintonia. Então, ela potencializa o sentimento e o pensamento dela. Olha que responsabilidade. Além daquilo que você está sentindo, você potencializa. E se eu não estou atento a essas questões, eu passo a viver uma rotina desta maneira. E acabo até atraindo doenças, né, Jane? Para o meu corpo físico.
para o meu espírito, São as porque doenças, tudo começa na mente, no pensamento. as doenças De tanto pensar psicossomáticas, né? aquilo, exato, você acaba plasmando no seu organismo Então, de alguma essas forma, doenças. vai ter que resolver, porque eu posso ignorar um sentimento uma vida toda, mas vai chegar um momento que ele vai vir à tona. Ou vai ser no meu corpo físico ou no corpo espiritual, através do quê? Das doenças ou de uma obsessão. Porque nós que abrimos essas portas, nós que as deixamos abertas. Assim, interessante que você falou que o pensamento cria, né? Emmanuel também fala que o pensamento no plano espiritual é um meio de comunicação. Então, às vezes você não está me ouvindo o que eu estou pensando, mas o plano espiritual está ouvindo tudo. E aí é onde começam os processos, onde gera muito sofrimento. Então, não adianta a gente querer, não tem como a gente pensar uma coisa e querer ser outra, porque é tudo, é o ser. Exato, Eu sou o que eu penso, não é? exato. É isso mesmo, Jane. Aqui, o nosso veículo de comunicação é a palavra. Nós estamos aqui conversando. Raramente a gente encontra pessoas que conseguem estar totalmente em sintonia e conseguir a telepatia. É possível esse treino, né? Existem escolas, instituições que têm esse treinamento da Às vezes telepatia, né? Às vezes eu... a convivência nos facilita essa questão da telepatia. Às vezes você Sim. convive muito tempo com a pessoa, assim, e já acontece de você pensar uma coisa e silenciar, e no mesmo momento ela falar a mesma coisa. Então, são o quê? Uhum. Esses pensamentos que a gente começa a Sim. ler, né? Essa sintonia também, né? Tá na sintonia, tá vibrando. Às vezes eu penso na minha mãe, ela me liga na hora. Falo, nossa, mãe, tava pensando em você agora. É porque a gente tá ali naquela simbiose de sentimento, de pensamento, então acaba uma captando o pensamento da outra. E isso é natural, é assim que é no plano espiritual. Como aqui o ar é o veículo do som, no plano espiritual, o fluido cósmico é o veículo do pensamento. E Kardec, lá no livro A Gênese, ele aborda muito essa questão sobre o pensamento e sobre os fluidos, e ele fala que quando a gente pensa, a gente plasma essa imagem, né? André Luiz chama de forma pensamento. Então, você cria uma imagem mesmo em torno do seu perispírito. Aquilo fica plasmado. E é possível fotografar o pensamento. Isso que Kardec coloca lá, assim como tem também no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. É muito bom esse livro, gente, também super recomendo para quem quer estudar o pensamento e a mediunidade ao mesmo tempo. É um livro, assim, essencial para quem estuda espiritismo. Ele até traz lá, Jane, a questão do psicoscópio, que é tipo um óculos que eles colocam no plano espiritual. Eu espero em breve, né? Que logo mais na Terra a gente já tem esse equipamento aqui. É, Dá até medo, né? Você vai no terapeuta, o cara bota um psicoscópio e fala, eu sei tudo que você está pensando, sentindo. Porque se tudo é energia, né? E eles utilizam esse instrumento lá para fazer estudos de pessoas, de grupos, lógico, sempre voltado para o bem, para tentar socorrer, amparar aquele ser que está ali em sofrimento. E então eles conseguem observar que tipo de energia, qual campo vibracional daquela pessoa ou daquele grupo de estudos. É muito interessante. Imagina isso aqui na Terra. sim, sim. A esposa comprar um psicoscópio para analisar o marido, né, Jane? Não ia dar muito certo. Acho que não estamos Ou vice-versa. preparados ainda, por isso que não temos. Não estamos. Não estamos preparados, com certeza. Tudo tem um porquê, né? Sim, E Emmanuel coloca também, assim, que além do nosso pensamento, como ele é uma força criadora, tem algo que impulsiona esse pensamento, que é a vontade.
Então, ele coloca assim, que a nossa mente, ela é como se fosse um escritório, um gabinete, com diversos departamentos subdivididos. Aí ele coloca o departamento do desejo, da inteligência, da imaginação, o departamento da memória, dentre outros. E o que comanda, né, o que gerencia esses departamentos é a vontade. A vontade, ela é uma força que vai direcionar aquele seu pensamento. Então, como ele é um pensamento criador, eu preciso para realizar, para materializar de fato algo, eu preciso ter constância, essa vontade, esse desejo. E Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele também vem tratar essas questões, do pensamento, da vontade, da intuição. E ele fala que o querer é poder, sim. O querer é poder. E a gente realiza esses projetos quando nós estamos em consonância com a lei divina. Porque aí você cria uma harmonia e, de fato, toda aquela energia positiva, como eu entro em sintonia e potencializo o meu pensamento, então vai ser mais fácil de eu realizá-lo, se eu manter a constância. Como que eu faço isso? Me vigiando, disciplinando, me observando, estando atenta. Olha, Lâmia, presta atenção. Está demorando muito nesse pensamento aí errado. Está em consonância com a lei divina? Está de acordo com o seu propósito? É isso que você quer materializar lá na frente? Ah, não, não é. O que eu estou sentindo e o que eu estou pensando agora vai me gerar dor. Não quero isso. Então, corta esse pensamento. Porque eu sou responsável pelo que penso. No livro dos Espíritos, lá na questão 834, os Espíritos deixam isso bem claro. Somos responsáveis, sim, pelo que pensamos. Porque a gente pode falar assim, eu não estou executando, então não sou responsável. Mas e o que você está gerando no campo espiritual? Isso é real, né? É tão importante essa questão do que o pensamento cria, que nós vemos aí a importância da prece, não é mesmo? Porque quando eu estou fazendo uma prece Sim. por alguém, eu estou fazendo uma prece pedindo auxílio para a humanidade, enfim, eu estou vibrando, eu estou criando. E isso chega até o outro, né? Uma coisa assim que eu li, eu vi que você fez uma live com o Simão Pedro a respeito desse mesmo tema. Excelente. Uhum. E você lá fez uma pergunta que me ajudou bastante, porque eu entendia de forma errada os instintos. Então, eu achava assim que os instintos eram uma coisa muito grotesca, muito animalizada. Negativa. Então, para você ver como a gente lê e muitas vezes não entende. Está lá no capítulo 6, item 8, a lei de amor. Então, você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da vontade e do instinto? Sim, Jane. Eu tinha essa dúvida também, né? Porque eu entendia, deixa eu só achar aqui que eu marquei também no Evangelho, que lá no capítulo 11, no item 8, a lei de amor, eles colocam assim: no seu início, o homem não tem senão instintos, mas avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. E o amor é aquilo que resume toda a doutrina de Jesus. Então, o nosso objetivo é chegar nessa pureza desse amor, nessa centelha divina que está em nós e que nós, pelo nosso livre-arbítrio, através da nossa vontade, temos que depurar, ir lapidando para ter o mérito, nada mais justo, Sim. né? Para eu evoluir, eu preciso ter o mérito. E a inteligência, tanto a inteligência quanto o pensamento, quanto o instinto, são atributos do espírito. Isso nos pertence. E não é que a gente vai evoluindo e deixa o instinto de lado, né? A gente vai evoluindo em termos gerais.
E eu tinha perguntado para o Simão, não me recordo bem, mas ele, sobre assim, se espíritos puros também tinham instinto. E Deu ele até o coloca que exemplo sim. do jogador, do goleiro, né? Isso, que você vai treinando, são hábitos que você vai educando, a ponto do seu instinto estar sempre voltado para o bem. A sua reação sempre voltada para o bem. E uma coisa que eu aprendi com ele nessa live, Jane, foi observar as nossas reações. Então, se você quer saber em qual estágio evolutivo você está, numa situação do dia a dia, preste atenção na sua primeira reação. Então, eu tô lá no trânsito, o cara vem, me dá uma fechada. Nossa, minha vontade é do quê? De xingar, de buzinar, de gritar. Aí você para e fala, nossa, peraí, deixa eu observar, né? Meu Deus, como estou primitiva ainda. Não podemos Porque se a gente não faz... reagir de forma emocional, né? Nós temos que trabalhar isso. Tem uma live do Haroldo, a minha tia colocou aqui, falando sobre as intenções, né? Que tudo parte das intenções, com certeza. Só para não perder o gancho. A Sinara também colocou uma pergunta aqui. Como se nosso pensamento fosse um imã que atrai o bem e o mal, segundo o sentimento que emana deles. Sim, né? Com certeza, com certeza. Meu celular tá ficando tortinho aqui, Jane. Eu tô só tentando arrumar. Lana, enquanto você arruma, eu vou falar de uma colinha que eu fiz aqui, porque eu fiquei me perguntando, né? O que é um sentimento, o que é uma emoção? Então, eu encontrei o Dr. Pedro Calabres. Ele é PhD em Psicologia e Psiquiatria. E ele explica a diferença. Então, eu vou só compartilhar, porque às vezes pode ser a dúvida de muitas pessoas, né? O que é um pensamento, o que é uma emoção. E a importância de nós não termos reações somente emocionais. E vamos entender. Então, a emoção, ela é automática. Então, vamos supor que eu vou para um safari na África e dou de cara com um leão. Imediatamente, o meu instinto, né, vai fazer várias mudanças no meu organismo, fisiológicas, que fogem ao meu comando, né, que não são conscientes, são predominantemente inconscientes, e que geram uma ação do que? De defesa. Então, a emoção, ela é automática, ela não depende de mim. E quando eu começo a perceber essa emoção, por exemplo, a pessoa que me fechou lá no trânsito, que eu senti raiva, então se eu reajo imediatamente, eu estou reagindo de acordo com a minha emoção. Agora, se eu silencio, respiro e penso a respeito disso, aí eu já estou jogando o sentimento. Outro exemplo que ele dá é quando a gente se depara com uma foto de uma pessoa que nos foi muito querida. Então, comecei o dia, bati, vi aquela foto e aquilo gerou uma emoção em mim. Eu posso passar o dia inteiro sem identificar o que aquilo gerou. Eu posso passar o dia irritada, né? E sem saber que foi por causa daquela foto. Quando eu tomo consciência que foi aquela foto que gerou essa emoção, aí eu já estou no campo do sentimento. É onde nós vamos evoluindo. Então, o quanto é importante a gente ensinar isso para os nossos filhos. Muito importante, muito. Essa educação, né? Inteligência emocional é muito importante. E falar sobre esse campo espiritual, né? Que nossas ações geram consequências não só aqui na matéria, mas principalmente no campo espiritual. E complementando isso que você falou, Jane, sobre emoções e sentimentos, tem uma palestra do Haroldo que ele aborda justamente essa pauta, falando que a emoção é uma reação automática, fisiológica e inconsciente, como você colocou. Sim. Há um estímulo externo, né? Então eu reajo de forma inconsciente
meu físico reage e é automático. E ele fala que o sentimento, a matéria-prima do sentimento são as emoções. Então, eu tenho essa tomada de consciência se eu estou fazendo o autoconhecimento, se eu estou alerta, vigilante. Porque se eu não estou, eu vou passar a vida inteira tendo essas reações da emoção, que seria no campo do instinto, né? Deixando sempre o instinto. Aí que entra o evangelho, por isso que eles falam desse passo a passo, né? No início temos instintos mais avançados, sensações, e mais avançados instruídos, sentimentos. E que o ápice, o sentimento mais apurado é o amor. E aí a gente lembra aquela frase, espíritas ou cristãos em geral, seres humanos, amai-vos e instruí-vos. Porque eu preciso desenvolver as duas asas, da inteligência, e aqui vai abranger todos os tipos de inteligência, e o amai-vos, que é o sentimento. E a gente não desassocia uma coisa da outra. O pensamento está sempre ligado ao sentimento. O pensamento gera o sentimento, que vai gerar as minhas palavras e ações, se eu deixar ir para o campo das palavras e das ações, porque eu posso só pensar e sentir e ainda não exteriorizar isso, materialmente falando aqui, né, no plano físico, porque só de pensar e sentir eu já estou materializando no campo espiritual. E é muito importante fazer essa busca. Se eu quero evoluir, se o meu propósito é sair dessa encarnação melhor do que quando eu cheguei, eu preciso olhar para mim, fazer uma meditação, entender traçar os meus propósitos, objetivos de vida. E entender também que nós vivemos em sociedade, né, Jane? Porque às vezes a gente exige muito do outro, achando que o outro é obrigado a reagir de forma pacífica, amorosa comigo, mas e eu? Se o outro está reagindo assim, tem um porquê, né? Ou é um teste para mim, ou eu estou em sintonia com essa vibração para estar atraindo isso. Sim. Ou eu já plasmei lá no passado isso daí, e isso é uma colheita. Sim, verdade. Então, a gente tem que estar atento a todas essas questões. Muito se fala sobre a inteligência emocional e pouco se fala sobre a ignorância emocional, né? E você falou aí muito, muito correto, Lânia, que a inteligência emocional, um dos atributos dela é o autoconhecimento, né? O autogerenciamento, a empatia e a capacidade de se relacionar. Então, assim, como que nós podemos nos autoconhecer? Você citou a meditação. Nós temos hoje, o Haroldo faz várias jornadas, né? Ele até fala da louca das panelas, né? Que quando a gente começa... Dos macaquinhos. Então, não basta a gente cuidar só do corpo físico, não basta cuidar só do espírito, não basta cuidar só do intelectual, não basta cuidar somente das nossas necessidades, né? É importante a gente aliar, por exemplo, uma caminhada a 10 minutos de meditação. E você tem alguma experiência com relação a isso? Qual técnica aí que você usa? Lavar louça? Olha, eu acho que são vários recursos, né, Jane? Porque, assim, nós somos um ser integral. Então, a proposta é estarmos em equilíbrio espiritualmente, psicologicamente, mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente se dedica mais tempo para o campo espiritual e acaba deixando o físico de lado. Só que o físico é o meu instrumento para o meu espírito agir aqui na Terra. Então, não está certo também. Mas aí ou eu me dedico somente ao físico e esqueço o campo mental e espiritual. Também não está certo, porque o físico é seu instrumento? Sim, mas ele é perecível e o espírito é eterno. Então, você está investindo em algo perecível.
E aquilo que é imortal, você está se dedicando um tempo para isso? Não, não estou. Então, a gente tem que buscar sempre um equilíbrio. Leon Denis, ele fala assim, que nós precisamos meditar. Esse meditar entra aí o silenciar a mente, aprender a observar os nossos sentimentos, o porquê. Nossa, por que eu reagi daquele jeito? Por que eu estou pensando... por que eu estou com essa ideia fixa? Né? Muita gente fica com uma ideia fixa, assim. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu reagi de tal forma? O meditar entra todas essas questões. Ele fala também do hábito de discernir, fazer a avaliação de tudo isso. Então, identifiquei que tem algo errado, vou avaliar. É bom, é ruim? Está de acordo com o meu propósito? Está de acordo com a lei de Deus? Não está? Então, eu vou separar o joio do trigo. Uma outra questão que ele coloca é o estudo edificante. Como eu estou cuidando da minha mente? Estou lendo obras edificantes? Estou visitando museus, vendo, né? Estou aproveitando o meu tempo, né? Exato. Ou eu estou distraindo a minha mente com algo fútil, que não vai acrescentar nada ao meu espírito imortal. E a oração. A oração é um pensamento sublime, é o mais elevado pensamento, é a oração, porque nós estamos em contato direto com o Criador. Orar a Deus, como está no Livro dos Espíritos, é pensar nele. Então, basta que a gente silencie. E dá para fazer isso tudo ao mesmo tempo. Às vezes você está fazendo uma caminhada, cuidando do físico. Ouvindo uma palestra lá com o fone, cuidando da mente, do espírito ao mesmo tempo. E no final, você pode terminar, sentar ali na grama, sentir aquele sol, fazer uma oração. Às vezes, tudo em meia hora. A gente tem que criar o hábito de nos dedicarmos diariamente a essas questões, porque se a gente tem o hábito de tomar banho, escovar os dentes, tomar café, almoçar, jantar, trabalhar, por que eu não cuido daquilo que é mais importante, que sou eu, este ser sublime, criado por Deus, com um propósito maravilhoso de atingir uma perfeição relativa, e eu deixo isso de lado? Por que eu não olho as minhas emoções? Por que eu não vou em busca? Ai, mas eu não dou conta sozinha de fazer isso. Por que eu não vou atrás de um terapeuta, um psicólogo? Porque a ciência está aí a nosso favor. Sim. A medicina está aí a nosso favor. Então, naquilo que eu não sou capaz de conseguir sozinha, eu tenho que buscar ajuda. Isso é fundamental. Porque muitas vezes, se a gente se demora nesses pensamentos e sentimentos negativos, pessimistas, de culpa, eu só me coloco para baixo, eu só erro, eu não consigo realizar nada, eu vou entrando num campo de energia que só me põe para baixo. Então, assim, eu fico com aquela ideia fixa, vou atrair pessoas que pensam do mesmo jeito, encarnadas e desencarnadas, e aquilo vai potencializar o que eu estou sentindo. E se não houver uma mudança mental, psicológica de tudo isso, eu não vou conseguir sair dessa situação. Mas eu queria chegar no ponto, assim, de que às vezes nós acabamos atingindo o nosso físico. Então, eu preciso, sim, buscar um psiquiatra, fazer uso de medicação, tomar um antidepressivo para os neurotransmissores voltarem a funcionar normalmente, com saúde plena. E é tão importante, né? E muita gente tem preconceito disso, acha isso um tabu. Não, mas eu não preciso disso. Ai, não, eu sozinha eu dou conta. E não dá conta. Às vezes a pessoa vai só afundando, afundando, afundando e depois não consegue sair disso. Muitas vezes acaba chegando até ao suicídio. Isso é muito grave. E Joana de Ângeles bate muito nessa tecla, porque ela fala que todos nós deveríamos sim fazer terapia. Porque é algo que André Luiz coloca no livro, acho que Evolução em Dois Mundos, sobre a casa mental. Sim. Então, nós temos a nossa consciência, que é eu aqui e agora. O nosso subconsciente, que estão os nossos arquivos, que nem sempre eu tenho consciência, né? Tá no subconsciente, tá inconsciente.
e o nosso superconsciente, que é o nosso eu maior, essa força divina nos chamando, esse potencial nos chamando para evoluir. E muitas vezes tem muita coisa arquivada nesse subconsciente que reflete na vida atual e que eu não vou buscar ajuda. No livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um caso desse que a moça, ela é a médium, e na hora ela entra ali, faz a oração, se acalma tal, e quando o espírito vai dar a comunicação, o Hilário, que é o instrutor, ele fala para o André Luiz, ele fala assim, não tem ninguém se comunicando. Isso daí é anímico, é da própria alma dela. Ela mesma está manifestando situações que estão no inconsciente dela, que não foram tratadas, sabe quando está mal resolvido? E aí ela traz aquilo, e quando a gente vai estudar a mediunidade, nas aulas práticas, as professoras falam assim, no começo é anímico, porque você fica na dúvida, né? Ai, é meu, não é? Será que é? Será que eu estou inventando? Então, muitas vezes, tem muita coisa que é anímico. E não tem problema, isso é ótimo, porque a gente precisa se tratar também, né? Lâmia, aí a gente chega num ponto que eu queria te perguntar. Até que ponto nós somos influenciados por esses espíritos? Porque tem uma questão, né, no Livro dos Espíritos que fala que quem que comanda é quem. Então, como que se dá isso? Como que nós podemos nos cuidar nesse sentido de sabermos o que é nosso, o que é influência espiritual, e sabermos colocar um limite nisso, nós tomarmos o controle da situação, porque, afinal de contas, nós que estamos aqui encarnados. Sim, é interessante isso daí, porque muitas pessoas sempre colocam a culpa no obsessor, né? Ai, porque você tem que fazer um P3, um tratamento de desobsessão e não sei o quê. Como se isso fosse a chave da coisa. Sim, chega num ponto que nós precisamos, sim, fazer esse tratamento. Mas o causador somos sempre nós. Nós atraímos pelos nossos desejos e pelos nossos pensamentos. Como a gente falou no começo, o pensamento ele é uma força eletromagnética. E ele está ligado ao sentimento. Então, a culpada, a responsável, sempre serei eu. Não adianta eu culpar o outro. Claro que, assim, se eu estou pensando, estou dando abertura. Estou dando abertura, estou aqui, plasmando, criando essas formas de pensamento. Nossa, eu gosto daquilo ali que ela está pensando. Automaticamente eu atraio. E se a gente não está prestando atenção nisso tudo, a gente acaba vivendo uma rotina... E sendo influenciado, às vezes até né? De forma subjugada. Verdade. E como que eu vou me libertar disso? Aliás, como que eu sei o que é meu e o que é do outro? Não importa, na verdade, eles falam o que é seu, o que é do outro, porque a gente está mergulhado num mar de influências recíprocas. E o que importa é saber se é bom ou não. Então, você vai analisar o conteúdo. Nossa, isso que eu estou sentindo, que eu estou pensando é bom? Está de acordo com a lei de Deus? Eu estou prejudicando meu próximo? Estou prejudicando a mim mesma? Bom, então não é bom. Então, deixa eu me reavaliar. Automaticamente, quando eu mudo o padrão de pensamento e de sentimento, eu acabo afastando esses espíritos. E atraindo espíritos bons, que vão pensar, que vão me influenciar para o bem. Então, nós sempre somos os responsáveis. É a questão 834 do Livro dos Espíritos. Somos responsáveis pelo que pensamos. Tem lá no Evangelho também o pecado pelo pensamento, né? Quando fala sobre a pureza de coração. Então, está sempre na nossa intenção. Eu tenho livre-arbítrio, eu sou responsável. Não adianta terceirizar, vir com síndrome de Adão e Eva, pôr a culpa no outro, a culpa é do outro, e não assumir a responsabilidade. Né? Ninguém aqui é tão imaturo, mas, né,
de querer sempre colocar a culpa no outro. Sim. A gente precisa tomar as rédeas da nossa vida. Você falou da meditação, né? E eu lembrei que esses dias chegando na escola das crianças, tinha um outdoor de um vereador da cidade que ele está com um projeto de lei que eu achei muito bacana, de ter um psicólogo e um assistente social em cada escola. Olha como seria maravilhoso, né? Uma criança, aquela criança que está rebelde, aquela criança que está brigando, na realidade ela está chamando atenção para um sentimento que ela tem, uma emoção, alguma coisa está acontecendo com ela. Então, a escola, ela pode ajudar nesse quesito, né? O psicólogo vai trazer esse conhecimento para a criança. Eu não sei se... Eu não posso falar porque eu não conheço, não tenho conhecimento a respeito. Mas, assim, Jane, eu acho que já é uma lei. Acho que as escolas são obrigadas a terem uma educação emocional. Eu falo isso porque há uns anos atrás, o colégio dos meus filhos tinha um projeto do Augusto Cury. Eu estou vendo o Jaime Ribeiro, que está aqui, ele tem um projeto com o Rossandro Klinger sobre educação emocional nas escolas. É um projeto que eu esqueci o nome aqui. Se você tiver aí, Jaime, puder colocar o nome do projeto, eu até dei uma olhada e mandei para a diretora da escola. Falei, olha, Josi, tem esse projeto e tal. Porque eles tinham implementado o projeto da escola Inteligência Emocional do Augusto Cury. E ficou um tempo, e mais por uma questão burocrática, acabou tirando, porque tinha que comprar os livros, e tinha pai que queria, tinha pai que não queria, porque era um custo a mais, enfim. Mas eu sentia muita diferença na rotina das crianças. Eles chegavam contando, sabe, super empolgados, porque o sentimento e as emoções, eles eram trabalhados através de personagens. Então, eles iam se identificando. Tinha lá a girafinha, que era inteligente, era legal com o amiguinho, mas sentia inveja e era irritada. Então, eles iam se identificando. E outro dia até meu filho falou, nossa, mamãe, você tá parecendo a fulana, que era uma personagem lá. Eu falei, misericórdia, Senhor. Me conta um pouquinho sobre essa personagem. Eu acho que nas escolas particulares tem, por exemplo, na escola das minhas crianças tem o LIVE, que é uma escola de vida, né? Tem aula toda semana, que é justamente isso daí que você falou. Mas nas escolas públicas, eu não conheço, né? Tanto que aqui em Campo Grande estava como um projeto de lei. E vamos, né, orar para que tudo dê certo, para que seja aprovado, que seja realmente implementado, porque a gente verdadeiramente vai estar numa construção do ser. Somente aí a humanidade vai evoluir, né, ensinando as crianças. Vai ser um novo ciclo. Exato. Eu acho que a proposta é de ter, né? A gente fica sempre, tudo que é público acaba chegando um pouquinho atrasado, infelizmente. Mas eu acho que a longo prazo a proposta é ter em todas as escolas, porque isso é fundamental, né? É trabalhar o ser integral. A criança não está indo ali só para desenvolver uma inteligência racional ali de fazer conta, aprender biologia, ciências, geografia. Não. Até o sistema de ensino hoje em dia está um pouco ultrapassado já, né? Aquela coisa de joga a matéria, faz prova, tira nota. A criança, eu falo muito aqui, vocês não são o resultado de uma nota. Sim. Né? Então, é muito importante a gente trabalhar tudo isso com as nossas crianças, nós que somos pais, ensinar a criança a observar o que ela está sentindo, o que ela está pensando, porque é isso que vai construir a personalidade dela, né? É a bagagem que o ser traz, mais o meio em que ela vive. Você vai somar. E aí vai tirar o resultado final do lado de lá, né? Sim. O que aprendeu, o que ficou de bom. Você falou sobre a meditação e eu me lembrei de Santo Agostinho. Ele também dá uma dica bem interessante, né? De como nós podemos fazer essa viagem. Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele vem abordar essa questão do autoconhecimento e de, no final do dia, ou no seu melhor horário, que você, né, conseguir tirar um tempo para você, repassar
A gente fala no final do dia porque você já passou o dia todo, então você vai repassar as suas atitudes, o que você fez, o que você não fez, o que você conseguiu alcançar, o que você não conseguiu. Poxa, hoje eu não consegui atingir tal meta, tal objetivo. Hoje eu achei que eu ia ter paciência e não tive. Eu achei que eu seria mais, sei lá, respeitoso com fulano e não fui. Mas sem culpa, observar. Não, amanhã eu vou tentar de novo. Amanhã eu vou me esforçar um pouquinho mais. E todo dia fazer essa autoanálise, porque se a gente deixa para fazer só no final do ano, na virada de ano, para fazer um projeto para o ano futuro, isso não vai acontecer. Você nem lembra mais o que aconteceu no começo do ano, não lembra nem o que aconteceu semana passada. Verdade. Então é importante esse exercício diário, colocar isso como um hábito, lembrar, se cuidamos do nosso corpo, dos hábitos de higiene do dia a dia, a gente tem que ter a higiene do pensamento, higiene do sentimento. Sim. Isso é fundamental. Muitas vezes a gente acha que, não vou fazer uma caminhada, não vou parar aqui 5 minutinhos para fazer uma prece, não vou refletir, não vou tentar meditar porque eu estou na correria, e aí começa o dia todo atribulado, né? Esses dias saindo de casa, bem aqui na esquina teve um acidente, e eu fiquei pensando comigo, falei, nossa, muito triste, a pessoa, ela causou dano corporal, né, que era uma moto e um carro, causou dano material, porque às vezes por falta de atenção, porque é um cruzamento, então a gente tem que procurar não sair atribulado, né, essa questão de estarmos com o pensamento e com o corpo ali naquele ato que nós estamos fazendo. Porque muitas vezes a gente sai de casa dirigindo no automático. E nós precisamos trabalhar isso de estarmos conectados, estarmos concentrados no que nós estamos fazendo. E eu gostaria, Lang, eu tenho... Estar consciente. Sim. Só para complementar, Jane, isso que você falou, eu acho muito importante. Ao levantarmos, tinha uma professora minha da federação, a Vera Milano, ela falava assim, nunca levante da cama, nunca coloque os pés no chão sem antes fazer uma oração. E André Luiz, lá no Sinal Verde, no livro Sinal Verde, ele fala, comece o dia abençoando a vida, para que a vida te abençoe, porque tudo que vai, volta. É reflexo, você joga uma bola na parede, ela volta para você. Se eu começo o meu dia com pensamento elevado, me conectando com meu anjo guardião, pedindo proteção, amparo, eu vou ter essa proteção e esse amparo, às vezes até um livramento de um grande mal. Por quê? Eu tive a iniciativa, tem que partir de mim. Que às vezes a gente fica, porque Deus não me protege, porque Deus não me ama, porque Deus esqueceu de mim. Mas Deus está em nós, Deus está em toda a sua criação. Será que não sou eu que me distanciei dele? Sim, muito importante. Lânia, eu tenho um spoiler para dar, uma novidade para os nossos seguidores aí do Trilha. E como o tema hoje tem tudo a ver com essa novidade, já vai ficar o convite para todos que nos seguem, né? Nós temos a querida da Vanessa Garcia, ela é psicóloga, e nós fizemos um convite e ela muito gentilmente aceitou. Então, a partir de agosto, toda última quarta-feira do mês, nós vamos ter um estudo sistematizado de uma obra de Vanderlei de Oliveira pelo espírito de Hermance do Fogo. Então, Hermance, assim como Joana tem as séries psicológicas, né? Eu acho assim que a Hermance ela traz de forma mais fácil da gente compreender, pelo menos para mim. Embora que muitas vezes eu tenha que voltar no capítulo, eu sempre li um capítulo de cada vez e tenho que voltar umas 3 vezes para compreender de fato. Então, ela tem 2 obras maravilhosas, que é o Escutando Sentimentos, que é fantástico. Maravilhoso. Fantástico. Olha, aí é uma coisa que você não pode desencarnar sem ler. E outro é Emoções que Curam. Então, a Vanessa topou fazer com a gente o estudo do Emoções que Curam.
Então, fica o convite, você que quer entender um pouco sobre as emoções primárias, as emoções híbridas, né? Porque elas vão se misturando, entender o que o medo quer me dizer, a raiva quer me dizer, qual é esse convite. Então, nessas obras, Irmã se nos esclarece muito bem, nos auxilia. E a Vanessa, ela faz esse estudo numa casa espírita aqui em Campo Grande, né, presencialmente. Com a pandemia, ela foi para o virtual, mas numa sala do Zoom. E nós ficamos assim, será que ela vai aceitar, né, fazer no Instagram? E ela aceitou. Que bom. Então fica o convite. A gente agradece. Verdade. Então, é mais um projeto aí do Trilha, o estudo da obra de Irmãs do Fo, Emoções que Curam, a partir de agosto, sempre a última quarta-feira de cada mês. Contamos com a participação de todos, para a gente aprender um pouquinho, né? Nesse horário, Jane, das 20 horas de Brasília? 20 horas de Brasília. Minha amiga, temos mais 5 minutinhos, vou deixar você à vontade. Você sabe que eu te amo muito, né? E foi um reencontro. Você é uma pessoa assim tão querida. Também te amo, Jane. E a gente sempre aprende muito. Então, fica à vontade aí pro que você quiser pontuar mais a respeito desse tema. Eu acho que é importante a gente concluir sempre buscando alertar, né, fazer esse chamamento para essa oportunidade que a gente está tendo de estarmos aqui encarnados, não perder essa chance, para não voltarmos de mãos vazias. Então, nós estamos tendo uma oportunidade rica nesse momento de transição planetária que veio justamente para nos dar um chacoalhão para que a gente volte a fazer essa viagem ao mundo interior, observar mais quem somos, como estamos nos comportando aqui na Terra, porque o planeta tem essa... fugiu a palavra, não é psico... Tem a psicosfera do planeta, lembrei, psicosfera. Então, essa energia do planeta que nós estamos também é uma coisa de afinidade. Os povos se juntam por afinidade, as culturas, e assim a gente vai formando famílias fraternais, espirituais, nosso lar aqui dentro, cada um com os seus desafios dentro do lar, tudo começa dentro do nosso lar, mas se a gente não faz essa busca, se eu não me conheço, se eu não me observo, não presto atenção no meu pensamento, no que eu sinto, então estou perdendo tempo. Estou perdendo esse tempo precioso de estar aqui na Terra, tendo essa oportunidade bendita de evoluir. Então, estejamos mais atentos a essa questão. E a oração, que a gente mantenha esse vínculo, essa fé ardente com Deus, que Ele jamais nos desampara. Todos nós temos nosso anjo guardião ali nos auxiliando, peçamos ajuda, né? Eles nunca nos desamparam. Então, tenhamos fé, coragem, determinação, essa vontade de evoluir. O que nos move é a nossa vontade. E a gente chega lá. Uma hora a gente chega lá, em nome de Deus. Sim, com certeza. É só querer. O querer é poder. É isso aí. E eu quero, só para encerrar, então, Jane, quero agradecer ao Trilha, a Tereza, ao seu esposo, a você, a todos que participam. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade de aprendizado. Agradecer a todos que estão aqui, que participaram. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos unir os nossos pensamentos e corações num único propósito de evoluir, de amar e servir ao Mestre Jesus. Você quer falar sobre a sua live de amanhã? Que você tem uma live bem interessante, não é? Amanhã? Pode ser. Fica à vontade. Tem uma live amanhã. Isso, amanhã vai ter uma live com o Geraldo Campetti, ele é vice-presidente da FEB, ele que coordena também a área de divulgação da FEB, enfim. E vai ser pela página do Núcleo de Estudos Aprendizes de Jesus. Eu divulguei, acho que eu ainda não divulguei na minha página, vou divulgar amanhã, divulguei só na página do Núcleo. Mas será amanhã às 21 horas. Amanhã cedinho eu já posto aqui no Instagram aos interessados, fica o convite.
O tema será Mediunidade com Jesus. Excelente. Às 21 horas. E o Geraldo Campetti, através da Lâmia, também estará no Thriller semana que vem, ele junto com a Tereza. Verdade. Eles vão, não me recordo agora o tema, mas nós vamos colocar lá a divulgação, enfim. Geraldo Campetti também, um querido, Simão Pedro, sempre nos apoiando, nos auxiliando, e que nós possamos, né, Lâmia, também estudarmos para a gente estender a mão, porque todos nós temos a capacidade de construir um mundo melhor. E é isso que nos estimula cada dia mais. Tá? Muito obrigada. Com certeza. Muito obrigada, minha amiga. Gratidão, tá? E até a próxima. Eu que agradeço. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada a quem esteve conosco, quem vai assistir agora, quem vai assistir daqui a um tempo, enfim. Gratidão aí por estar junto conosco nesta caminhada. Um grande abraço a todos. Boa noite. Amém. Boa noite.